e eles vão deixar aqui uma palavra, uma saudação para que todos eles, eu acredito que a maioria deles é a primeira vez que vem comigo, e vocês já são acostumados a vir aqui, não é? E vou vir aqui de novo, se o pastor Jael me convidar à ceia, não é? Então, como as oportunidades para os irmãos é mais rara, então vou aproveitar os meus companheiros aqui. Eu quero convidar o nosso companheiro Hernando, que já está com a Bíblia aberta. Está vendo como o soldado é pronto? Ele vem deixar a sua saudação, depois o Humberto deixa a sua saudação, depois o Adilson deixa a sua saudação. Então, eles, cada um vai dar, olha, irmão, e nem se preocupe, porque lá em Marabá, os irmãos cantam assim, ó. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. O inimigo não perdeu, ele não pensa. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Queremos louvar a Deus por essa tão grandiosa oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui hoje, louvando e bendizendo o nome do Senhor, conhecendo esse povo maravilhoso e bonito. Com certeza iremos retornar aqui outras vezes com o nosso pastor Gleison. Quero deixar aqui um registro no Salmo 139 e o verso de número 16, que diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda uma delas nem havia. Davi estava escrevendo aqui este salmo e relatando, falando que toda a história dele, tudo que ele passou, tudo que aconteceu na sua vida, foi um projeto de Deus, e não é diferente na minha e na tua vida, porque a minha história, a tua história foram escritas por Deus no seu livro, porque muitas das vezes eu e você pensa que vai dar errado, que não tem jeito, aí Deus mostra para mim e para você que Ele tem o controle de tudo, quem determina é Ele, quem faz é Ele, porque quem escreve a minha e a tua história é Ele. E não tem como dar errado, porque quem escreveu foi Deus. Aí muitas das vezes alguém olha para mim, para você e diz: não vai dar certo, não tem jeito, não vai prosperar. Aí Jeová mostra que Ele tem o controle e diz: olha, eu é que determinei que vai dar tudo certo. Deus abençoe. Meus irmãos, saúdo todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Abra, por favor, a Bíblia de vocês no livro do Gênesis, capítulo 26. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade que nos concede. Deus abençoe a igreja aqui do Nildo e ao nosso pastor Luiz pela oportunidade. Gênesis capítulo 26, versículo 1 em diante. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Meus irmãos, eu estava ali logo cedo, pedindo a Deus uma palavra, se tivesse uma oportunidade, e veio esse texto no meu coração. O que fazer quando a gente estiver diante das dificuldades? Diante das dificuldades da vida que aparece, o que fazer? A dificuldade aqui de Isaque foi fome. Talvez eu não conheço a sua história, não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade. Porém, o texto bíblico vai dar pelo menos para a gente aqui 3 receitas para a gente fazer. Será que você pode olhar para a questão e diga assim: primeiro, diante das dificuldades, diga assim: permaneça no seu lugar. O versículo 6 vai dizer: e habitou Isaque em Gerar. Gerar no hebraico significa
significa lugar de permanência. Às vezes surgem as dificuldades, surgem os problemas da vida, e a tendência do ser humano é fugir, é querer escapar. Porém, Deus disse: fica na terra que eu te disser. Às vezes tem gente que quer descer para o Egito, às vezes tem gente que quer sair daqui do foco que Deus colocou, mas nesta noite Deus está dizendo: fica no teu lugar. Não saia do seu lugar. Então a primeira coisa que eu aprendo diante da dificuldade: fique no seu lugar, porque Deus ainda muda cativeiro. Segunda coisa, olhe para quem está ao seu lado e diga assim: diante da dificuldade, diga assim: fique no seu lugar e permaneça trabalhando. Versículo 12: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor abençoava. Chegou diante de dificuldade, chegou com problema, mas tu fica no lugar e trabalhando. Deus abençoou o trabalho. Deus está dizendo nesta noite: vou abençoar a cidade de Belém. 100 vezes mais eu abençoo. Agora olha para quem está falando assim: permaneça no lugar, trabalhando, e diga assim: e cavando poço. Versículo 22: e partiu dali, e cavou outros poços, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Rebote, e disse: porque agora nos alarmou o Senhor, e crescemos na terra. Olha para quem está sendo lá dentro: estás preparado e preparada para crescer na terra? E assim, cava o poço. Está difícil, cava o poço. Se levanta, tem gente com ciúme, com inveja, cava o poço. Deus está dizendo: fique no lugar, permaneça trabalhando, cave o poço, porque eu vou fazer crescer na terra. Eu não sei o que Deus vai fazer por esses dias ou nesse ano aqui. Uma coisa certa: fique no lugar, permaneça trabalhando e cave o poço, porque vem bênção chegando. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Para mim também é motivo de grande alegria estar juntamente com esta igreja bonita, aqui podendo adorar o nome do Senhor. Vou deixar uma rápida palavra no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, dois versículos, versículo 4 e versículo número 5, que diz assim: entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. Glória a Deus. Queridos irmãos, aqui nesse contexto do texto que lemos agora, vemos que a igreja do Senhor estava passando por um momento de grande perseguição, e dentro desse momento de grande perseguição, aonde muitos se levantavam para poder impedir a proclamação da palavra, a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos perceber que Deus ele faz algo diferente. Quanto mais o povo era perseguido, quanto mais o povo era oprimido, mais o Evangelho ele se espalhava e era divulgado entre outras nações. E percebemos que a Bíblia vai tratar sobre esse assunto desde Gênesis, quando lá no capítulo de número 3, a serpente tentou impedir o crescimento do homem, tentou impedir ou atrapalhar a progressão do homem. Mas vemos que Deus, apesar da falha
falha humana, apesar de eles terem errado, pecado contra Deus, mas Deus ele traça um plano e através do seu plano ele dá o escape, traz a salvação através da promessa da vida daquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Vimos também no livro de Êxodo, no capítulo 1, que o povo hebreu ali se estabeleceu no Egito, ele estava crescendo de maneira tal que começou a ameaçar ali Faraó, aqueles que governavam aquela nação. E no versículo de número 12, nós vamos perceber que quanto mais o povo crescia, quanto mais o povo ficava numeroso, mais eles eram afligidos. Quanto mais eles eram afligidos, mais o povo crescia. E o que eu quero falar a você nesta noite? Que quanto mais Deus ele permite que você passe por uma prova, ou quanto mais você é perseguido, quanto mais você é afligido, mais Deus ele faz com que você cresça, mais Deus ele faz com que você possa ter uma caminhada firme para poder fazer aquilo que Deus quer que você realize. O povo estava sendo perseguido no capítulo 8, mas a palavra vai mostrar algo maravilhoso, que dentro da proposta do projeto de Deus, Deus estava realizando uma grande obra, aonde o Evangelho estava sendo divulgado em várias nações. Eu quero dizer a você nesta noite, se você está sendo perseguido, se você está sendo afligido, eu quero dizer a você que Deus está te provando para que você possa crescer de uma maneira tal que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida e o Evangelho seja proclamado naqueles lugares aonde ainda não foi proclamado. Deus está usando você nesta cidade, Deus está usando você nesta localidade. Continue pregando o Evangelho, continue proclamando a palavra, porque a palavra cresceu através da perseguição. E se você hoje sofre perseguição, é afligido, é porque Deus ele quer te usar para que o povo dele possa crescer cada vez mais, e que Deus abençoe. Glória a Deus, vai recebendo, viu? Deus tem, esta noite, Deus tem um propósito, viu? Deus, você entende isso? Que Deus tem um propósito que a gente não veio aqui, olha. A gente veio aqui com um propósito, viu? E quem sabe o que Deus tem preparado é Ele que nos convidou, porque quem convida é Deus, né? Quem convida é Deus. Quem pode fazer nesta noite é Deus. Ele não junta o seu povo em vão. Se você chegou aqui nesta noite, se ligue no céu, porque Deus tem algo para fazer com você aqui nesta noite. Nós vamos, meus irmãos, ouvir os evangelistas, nosso irmão Fernando, depois vamos ouvir o Jonathan, depois vamos ouvir o Extra. Todo mundo vai deixar a dirigente assim, é o beijinho da flor, mas vai dar tempo, irmão, vai dar tudo certo no nome de Jesus. Eu cuido de você, meus meninos. Lucas capítulo número 16, a partir do versículo de número 19. Vamos ler até o versículo de número 21. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado,
E esplendidamente, e havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Nós vamos ver aqui a Bíblia aqui na epígrafe vai mostrar aqui a parábola do rico e Lázaro, mas nós bem sabemos que alguns escritores estudiosos da Bíblia relatam que aqui pode ser uma parábola, mas também pode ser algo literal e real contado por Jesus por causa da citação do nome de Lázaro. Nós vamos ver aqui Jesus ele tratando algo muito importante e ao mesmo tempo nos mostrando a responsabilidade que cada um de nós temos. Temos uma responsabilidade diante dos céus incalculável. E o inferno ele trabalha 24 horas por dia para que eu e você pare de pregar este evangelho. Este evangelho que tem poder, que tem autoridade, que tem transformado milhares de pessoas em todo o mundo. Aqui em Bonito, fiquei sabendo nesta noite que são 6 congregações e que abra muito mais, porque este evangelho às vezes a gente pensa e a gente às vezes para pensar e dizer assim, não, mas essa cidade, esse local é tão evangelizado, mas muitas das vezes nos enganamos, porque a Bíblia, irmãos, ela vai dizer que não tem preço o valor de uma alma. E quantas almas nesse exato momento, antes de eu terminar de falar, estão descendo a sepultura sem Deus e sem salvação para a eternidade? Porque nós pregamos a eternidade, o reino dos céus, o reino de Deus é espiritual. O apóstolo Paulo ele vai dizer que se esperássemos Cristo só nesta vida, seríamos os mais miseráveis dos homens. Estamos aqui porque cremos num Deus Todo-Poderoso que morreu por nós, verteu o seu sangue, nos dá esse direito de pregar este evangelho que transforma, que liberta o mais vil pecador. A palavra de Deus e o seu evangelho faz algo que a medicina não pode fazer, os homens não podem fazer, mas o evangelho de Cristo, ele tem uma autoridade de transformar caráter, transformar personalidade. Jesus, ele morreu na cruz, não foi em vão, e a morte de Jesus na cruz não foi para salvar a A e a B, não. Jesus, quando ele verte o seu sangue na cruz do Calvário, foi para salvar toda a humanidade. Se nesse exato momento o mundo inteiro parasse, todos os homens dissessem assim, olha, eu quero aceitar esse Cristo, havia espaço no céu para todos. Jesus, ele morreu para todos, para aquele que você imaginar aí, que é a pessoa mais mal que você já viu ou conheceu ou ficou sabendo, Jesus morreu por ele, para salvar a ele. A Bíblia diz que Jesus estava na cruz do Calvário, havia um homem malfeitor, um homem maldito, porque só ia para o madeiro, para a cruz do Calvário, quem era maldito. Jesus, ele foi inocente, mas aquele homem estava ali porque merecia, aquele homem estava ali pagando aquilo que ele tinha feito. Mas a Bíblia diz que no último momento da sua vida, um homem que estava condenado à morte física e à morte espiritual eterna, aquele homem passaria a eternidade de sofrimento, mas no último momento da sua vida, ele provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus, ele reconhece que havia um Deus Todo-Poderoso, e quando há reconhecimento e arrependimento, gera graça, favor imerecido, salvação para quem merecia a condenação. A graça de Deus se manifesta naquele lugar e salva aquele homem. A Bíblia diz que Jesus, ele vai todo o percurso da cruz como um cordeiro mudo, mas quando aquele homem diz, olha Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, Jesus, ele olha para aquele homem e diz, filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bondade de Deus. Precisamos pregar este evangelho com intensidade 24 horas por dia. Quando nós falamos 24 horas por dia, não significa que agora não vamos fazer mais nada e agora só vamos pregar o evangelho, não, mas é em tempo e fora de tempo, em momentos oportunos, é falar de Jesus, porque existe um lugar terrível que muitos estão indo agora nesse exato momento, sem Deus e sem salvação, para a eternidade, uma eternidade sombria, um lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos, e ele está querendo levar a muitos para esse lugar, mas Jesus nos trouxe aqui nesta noite para nos alertar
mas é impossível sair de lá. Depois que o homem chega neste lugar, ele não tem mais oportunidade de salvação. O homem ele pode cometer o que cometer nesta vida, mas se arrepender, a graça de Deus o alcança. Mas depois que ele chega neste lugar, para ele é o fim, e a eternidade ele passará neste lugar. A Bíblia vai dizer que havia aqui dois homens, um rico e um que era conhecido como Lázaro. Não é Lázaro do capítulo 11, mas é Lázaro aqui do capítulo 16. A Bíblia diz que este homem vivia todos os dias mendigando ali na porta daquele rico, e este rico ele vivia todos os dias regalado e aproveitando daquilo que o dinheiro poderia lhe proporcionar, porque muitas das vezes alguém acha que o dinheiro é tudo, que o dinheiro faz tudo, que o dinheiro pode proporcionar alguma coisa nesta vida, mas também pode levar o homem para o inferno sem Deus e sem salvação. A Bíblia diz que este homem vivia todos os dias aproveitando daquilo que o seu dinheiro e da sua condição poderia lhe proporcionar. Mas a Bíblia diz no versículo de número 23, versículo de número 22: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ou seja, no inferno, ergueu os olhos e, estando em tormento, viu a longe Abraão e a Lázaro. Esse homem está num lugar, talvez a gente lendo aqui, a gente parece que até um diálogo, algo muito simples que esse rico ele tem com Abraão, parece algo muito sutil, mas a Bíblia vai dizer que este homem está em tormento. Se você for pesquisar esta palavra tormento, ela significa sofrimento intenso, físico ou mental, agonia, martírio ou tortura. Refere-se a um estado de angústia profunda, inquietação ou causa de aflição. Ela vem derivada do latim e pode também indicar um suplício ou grande infortúnio. É sinônimo de tortura, martírio, suplício e agonia. Este homem está em tormento, este homem está passando por algo que não há sofrimento e angústia que você já tenha conhecido que alguém passou nesta terra. Este homem está enfrentando aquilo que ninguém nunca enfrentou nesta terra, porque lá no inferno o homem enfrenta aquilo que ele plantou nesta terra, mas Jesus tem um lugar preparado para nós e precisamos pregar para que muitos não vá para este lugar de tormento, lugar de sofrimento eterno, lugar onde estão os demônios e seus anjos e vão estar lá para toda a eternidade. Mas Jesus preparou o céu para nós e precisamos pregar para aqueles que estão no mundo. A Bíblia diz, eu já vou concluir, que lá em tormento ele olha para Abraão e diz assim para Abraão: pede para Lázaro tocar a ponta do seu dedo na água para refrescar a minha língua, porque eu estou aqui em tormento, tormento físico, tormento psicológico. A sua alma estava ali num sofrimento tão terrível, mas ele vê Abraão e a Lázaro já desfrutando daquilo que Deus tem preparado para o homem em delícia. E a Bíblia diz que Abraão diz para ele: olha meu filho, há um grande abismo, olha, você não pode, Lázaro não pode passar para aí, nem tampouco você passar para cá. Aí ele vê que não tem como se aliviar daquele seu tormento. Aí ele vai se lembrar dos seus irmãos que estavam lá. Ele vai dizer: olha Senhor, pelo menos pede para que alguém me ressuscite e vá lá e pregue para meus irmãos. Aí Abraão vai dizer assim: olha lá, olha, ainda que alguém ressuscitasse não adiantaria. Lá ele tem Moisés e os profetas que ouçam. Era Abraão mais ou menos dizendo assim para os seus para o dia de hoje: olha, lá tem uma igreja na cidade de Bonito que está pregando a palavra em tempo e fora de tempo, que eles possam ouvir para não vir para este lugar de tormento. Porque se a igreja prega e eles não ouvem, você está fazendo a sua parte. Você está levando o líquido do Senhor. Que nós possamos continuar pregando esta palavra em tempo e fora de tempo, para que muitos não vá para aquele lugar de tormento, e que Deus nos abençoe. Glória a Jesus. Queridos irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos a Deus esta oportunidade, onde estamos sendo cuidado por Deus através
das palavras que vem ao nosso coração, a mesma serve de consolo e edificação para nossas vidas. Louvamos a Deus porque Deus fala dos quatro cantos da terra, fala em Maraguapium, fala aqui em Bonito, e onde estiver o homem regenerado, ouve a voz de Deus. Eu quero deixar um versículo aqui, está no livro de Provérbios, no capítulo de número 30, o versículo de número 7, o 8 e o 9, para um breve pensamento, se assim o Espírito Santo nos ajudar. Duas coisas te pedi, não me negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis minha pobreza, minha riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de fato te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Quem diz amém? Amém. Querida igreja, nós entendemos aqui essa porção, que é fruto de uma palavra de um coração de um homem sábio, que é um proverbista, onde o seu nome no verso de número 1 do capítulo 30 fala de Agur, e a biografia dele é bem resumida, não tem assim detalhes de vida, de experiência, mas a Bíblia diz que ele é Agur, filho de Jaque, mas ele expressou aqui um sentimento profundo e de um coração disciplinado e sábio. Esse Jaque o escritor Agur, ele ensina várias coisas aqui nesse texto, apesar de ser resumido, ele mostra que é um homem sábio. E a nossa alegria e a nossa saúde espiritual depende de como a gente pede a Deus. Porque a graça de Deus, ela contém, dentro do favor de Deus, um franqueado de nossas vidas. Nós dependemos de Deus. Quando a gente aceita Jesus, passamos a depender dele em todas as áreas da nossa vida. E ele declarou com sabedoria, que deixa uma lição para mim, é que ele pediu duas coisas que é o suficiente para manter a sua vida saudável e ele viver bem, viver muito. O versículo de número 7, ele diz que não me negues antes que morra. Ele queria ter uma experiência viva na sua existência aqui na terra. E o versículo 8, ele manda afastar, de bem longe, lançar fora a vaidade, que em outra versão quer dizer hipocrisia. Afastar de mim para ele não ser uma pessoa falsa, uma pessoa que seja maquiada, uma pessoa que seja verdadeira. Jesus, ele quer que os crentes, começando de mim, sejam autênticos e verdadeiros, e saiba pedir a ele, porque ele tem para nos dar. Quem diz amém? Amém. Glória da vaidade e a palavra mentirosa. Que sabedoria do homem, né? Ele não era só sábio, ele era santo. Porque a sabedoria é bom, mas se for utilizada na vida do homem sem santidade, não tem valor nenhum. Então diz aqui, olha, a palavra mentirosa e que me deis nem pobreza e nem riqueza. Coração agradecido, disciplinado, grato a Deus. Isto é uma maravilha. Quando a gente pede com equilíbrio, Deus nos dá mais do que aquele que pedimos. Quem diz amém? Glória a Deus. Veja a preocupação dele. Porventura, mantém o pão da minha porção acostumada. Que desafio, né? Nós nascemos para querer, nós nascemos para ganhar. A vida é uma batalha, e quanto mais ganhar, mais nós queremos. Mesmo crente, salve Cristo Jesus. Mas ainda bem que o Paracleto, o Espírito Santo, ele tem nos ajudado. Tem nos ajudado, dando graça, colocado o coração agradecido, tantas coisas boas por aí, mas você se contenta com aquilo que Deus lhe deu. Porque só aquilo que Deus lhe deu, lhe permitiu, é o que causa alegria na sua vida. Quem diz amém? E ele diz aqui, olha, para que
cultura acostumada, para que porventura, de fato, ter muito, tem gente que não pode ter muito, que não venha negar e te dizer quem é o Senhor. Quando a gente tem um dinheiro, uma riqueza, um bem, sem ter o equilíbrio, passamos a ser idólatra do dinheiro. E o proverbista diz aqui, que escreveu esse provérbio agudo, conselho maravilhoso, para que eu não me farte e diga quem é Deus, ou que empobrecido, empobrecendo, ficando pobre, tentação, venha a furtar e lance mão do nome de Deus, porque a pobreza, ela leva o homem a um caminho de tentação. A gente vê por lado de um pai de família, de uma mãe, quando vê o filho necessitado, e a gente sabe que a Bíblia é um livro que mostra tudo e nos ensina a gente ser agradecido a Deus, porque nem todos escapam da tentação. Deus abençoe que possa aplicar não só essa, mas todas as palavras que eu ouvi nesta noite. Muito obrigado. Agora nós vamos ouvir o Esdras, depois o Celso, tem o Celso, isso. E vai dar tempo, viu? Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Diga, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Sobre religiosidade, eu quero intimidade. Igreja, pode Senhor mais uma vez para todos. Nossa gratidão a Deus pela grande oportunidade de estar aqui pela primeira vez nesta congregação. Já estivemos em outra oportunidade com a família aqui na cidade. Minha gratidão também a Deus pela vida do nosso pastor Roberto, pela visão que ele sempre tem na construção, na expansão da igreja pelo nosso estado. Minha gratidão a Deus também pelo nosso pastor Gleidson, pelo convite, confiança. Também ao obreiro local, obreiro da área aqui dessa cidade, a nossa gratidão. E muito me alegro com a minha chegada aqui, com a congregação ali de Maranguape da área, e ver a grandeza da obra de Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Não vou fugir da leitura, eu vou apenas ler um versículo que o nosso pastor fez a leitura aqui, mas ele estava lendo ali e Deus estava tratando comigo e falando sobre o verso de número 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como é bom e como agradável é ouvir, escutar e contemplar o Deus grande que nós servimos falando. Quando ele fala, eu sempre digo que alguma coisa boa tem que acontecer, porque não é essa que está falando, não é outra pessoa qualquer que está falando, mas é o Senhor Todo-Poderoso que está falando. E nessa noite, como o nosso pastor Gleidson e outros obreiros já falaram aqui, não foi em vão, não foi por acaso que nós viemos de lá de Maranguape para chegar aqui, para fazer um culto assim de repente. Não foi em vão a nossa chegada aqui. Deus não reúne o seu povo em vão. Alguma coisa boa está acontecendo aqui nessa noite.
que é o propósito de Deus. Diga amém. Agradecendo ao pastor Grace, nosso coordenador da área, nessa oportunidade também, o nosso coordenador, o pastor Jael, que viemos aqui para colocar no leiteiro, o presbítero Silvio, que sempre também nos recepciona. Mas eu queria deixar também alguns versículos da palavra de Deus em meio ao que já foi falado aqui nesta noite, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 8 e o versículo de número 23 em diante. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez uma grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quantos podem levantar a sua mão e dar uma glória para Jesus? Diga assim comigo: a demora é quando Jesus entra em cena, porque o milagre acontece. Quantos podem confirmar esta palavra, dando a glória para Jesus nessa noite? Rapaz, os homens tudo treinados. Falta 1 minuto para 9. E ainda eu quero, olha, eu combinei com o pastor ali, viu? A gente não vai passar do horário, que já era para estar orando, né? Mas o pregador ali, Evandro vai deixar a sua saudação. E ele é de campanha evangelizadora. Ele sabe que a saudação é 3 minutos. É o tiro curto, é o café pequeno, viu? É tudo assim, é café pequeno, porém quente, viu? Café pequeno, mas quente, viu? Ele vai deixar e depois o que for, ele vai fazer a oração. A gente vai fazer uma oração aqui. Você que chegou aqui pedindo uma resposta da parte de Deus, você que está passando por um problema, você vai vir aqui à frente com a autorização do pastor Jael, e nós vamos orar aqui. Os obreiros estão aqui, ministros, presbíteros vão orar, vão impor as mãos aqui, e Deus vai fazer algo nesta noite pela sua vida, amém? Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quero externar minha alegria e gratidão de estar aqui com vocês, agradecendo pela confiança do meu pastor Gleidson, como também meu pastor que esteve ali na área de Condado. Não foi Condado, foi Condado de lá. A gente deixou uma saudação e hoje para confirmar outra saudação. Mas eu quero convidar todos para ler, como o Humberto já leu em Gênesis, vou também ler capítulo 22, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: eis-me aqui. Versículo 2. E disse: toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai-te até Moriá, e oferece ali um holocausto, chama no alto das montanhas. Amém. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler é um dos versículos muito conhecido, e para quem ama a teologia sabe que aqui uma tipologia. Abraão representa Deus, Isaque representa Jesus. E eu estava ali em pé, orando ao Senhor, se fosse me facultada a oportunidade, o que eu iria falar. E o Senhor me deu esse texto aqui e eu queria compartilhar com vocês, num café pequeno e um café quente. Aprendi mais uma. Meus irmãos, nós aprendemos aqui, diante desse texto,
que Deus ele pediu o seu filho, o seu único filho. E todos nós sabemos que Abraão teve 2 filhos, um Ismael e outro Isaac. Parece mais paradoxal, porque Deus pede para sacrificar o seu filho, e ele é muito direto, seu único filho. E o que é que a gente entende com esse texto? O texto vai dizer que tentou Deus a Abraão e falou para ele: eu quero teu único filho sacrifício. Ou seja, sacrifício fala de entrega, fala de morte, fala de renúncia. E todos nós aprendemos que quando a gente vem para cá, a gente vem para receber, não é isso? Mas na verdade a gente vem ofertar para Deus. Então, se eu quero o melhor, eu preciso dar o melhor para Deus. E o texto vai dizer, para ele encerrar com esta minha palavra, que Deus falou que era o teu único filho. Abraão ele teve uma confiança tão grande no Senhor, que preparou todo o sacrifício, pegou seu filho, foi para o Monte Moriá, e ele falou para os moços: ficados aqui, porque nós iremos, adoraremos e tornaremos a vós. Eu quero dizer nesta noite, o que o Senhor está falando comigo e com você é que o sacrifício tem que ser uma entrega total. Eu não sei o que foi que você veio nesta noite entregar para Deus, mas a palavra que Deus está te entregando, me entregando nesta noite, é que há recompensa para o teu e para o meu sacrifício. Acredite e creia, porque algo extraordinário vai acontecer na tua vida. E para ser melhor, essa cidade aqui será impactada com o poder da glória do Senhor. Se prepare muitos dias, porque algo sobrenatural vai acontecer aqui. Se a igreja de fato colocar, tá, tudo que tem que colocar, Deus vai responder com fogo. Todos os demônios que rodeiam por essa cidade vai bater em retirada, mas o nome deste Deus vai ser glorificado. Quem acredita, levanta a mão para cima assim e dá glória para essa Deus. Glória a Deus, abre a boca para dar glória para Jesus. Entrega a tua oferta a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós já vamos encerrar, meus irmãos e irmãs. Mas como disse aqui nesta noite, viemos aqui não foi para brincar de culto, não, nós viemos cultuar a Deus, entregar a Deus esta noite culto, oferta, e sabemos que quando entregamos algo da parte de Deus, Ele manda a resposta. Você crê que tem resposta de Deus nesta noite? Eu quero te convidar, com a autorização do pastor, para de pé, em pé, ficarmos para encerrarmos. Glória a Deus. Eu quero convidar você aqui à frente ao altar. Viemos aqui, pisamos aqui nesta terra com um propósito. Deus me convidou nesta noite porque tem algo para fazer contigo, falar contigo, tratar contigo aqui nesta noite. Se livre dos céus. Aleluia! Glória ao Senhor, Pai Deus. Vai a terra agora. Toda a mente agora seja cativa a ministração da palavra de Deus, porque há um propósito, há uma promessa sobre o ministério da pregação da palavra de Deus. Foram bons enfermos e eles serão curados. Tem cura de Deus aqui nesta noite. Tem cura para o corpo, tem cura para a alma. Eu vou pedir para os meus companheiros descerem. Eles que estão com óleo, ministrem glória sobre a vida dos meus irmãos. Convidar o presbítero Leonardo, vem aqui, Leonardo, por favor, companheiro. Nós vamos orar. A igreja, eu vou pedir, os irmãos que estão aí, eu vou pedir para vir aqui à frente e pegar a mão um do outro. Nós vamos fazer um ciclo aqui nesta noite. Deus aqui nesta noite, se livre dos céus. Venha, 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 venha.
Saia do lugar. Saia do lugar. Venha, não fique ninguém. Venha. Abre a boca, dando glória para Jesus. Vai fechando aí. Sim. É no nome, venha com fé.
teu nome. Meus amados irmãos, quero agradecer ao nosso pastor Leite de Jesus. Quero agradecer a sua esposa, a irmã Rosa. Deus abençoe todos os ministros, os presbíteros, os operadores, diáconos, auxiliares, dirigentes de departamentos, as esposas de obreiros que vieram. Eu disse a eles que só veio gente grande hoje, viu? O pessoal não era só veio. É Jesus faz isso, né? É Jesus. Quero agradecer a todos vocês, que Jesus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um retorno em paz, assim como o Senhor trouxe vocês para aqui em paz. Teremos outras oportunidades, estaremos depois marcando para a gente ir lá na congregação, na igreja povo, depende do pastor Leite, que disser, a gente vamos para lá em nome do Senhor Jesus. Eu estava dizendo ao pastor Leite, tem um rapaz lá da igreja dele, e veio aqui, arrumou uma namorada aqui. Olha que parada, né? Cadê minha dirigente? Ah, minha dirigente aqui, ó. É Lucas, não é? Lucas. Aqui. Veio aqui, o jovem, ele passou falando que foi jovem. Ele é cadê perto, né? Quem é o Pedro? Não, está novo já. Está novo. Não me preocupar com ele. Não preocupa, não está novo. Glória a Deus. Deus abençoe. Mas foi assim, uma vez aqui, gostou de comigo? O povo bonito. Se agradou da menina aí. Mas isso aí, que olha, vai fugindo. Oh, glória a Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, os obreiros, as irmãs que tiveram a tarde fazendo ali a janta do pessoal. Irmã Jace, Deus abençoe as demais irmãs, irmã Rosiane, Jaiane, irmã Zezé. Deus abençoe a irmã Samara, Silvio, Júnior, toda a equipe que viemos à tarde para fazer a janta do pessoal. Que Deus abençoe a Jaiane, as meninas, as duas, Eloá e a Maiara. A Maiara aqui na frente. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero convidar, deixar o pastor Edivar designar o obreiro para orar ao Espírito Santo e dará a bênção dos apóstolos em nome de Jesus. Muito bem, Pedro Henrique, eu acho que foi Henrique que trabalhou bem, nosso auxiliar Henrique, que hoje se apresentar em oração, mais uma vez agradecendo ao pastor Janiel, as irmãs também que prepararam bem a janta, viu? Deve ser, que Deus recompensa todos vocês, viu? Poderosamente. E o pastor disse, né, que Lucas, né, vai levar a advogada aqui da igreja, a dirigente da Unatal, para lá para matar. Já pensou? Lucas que me deu, né? Muito bem, viu? Logo após o final, eu vou tirar foto aqui, viu? Na minha caravana aqui, todos os obreiros aqui, pastores, obreiros dele também. Mais uma vez, pastor Jael, nossa gratidão a Deus, a sua vida, a sua família. Silvio, meu amigo, mais uma vez, já estamos esperando vocês para a escola bíblica daqui a alguns dias, dia 11. Sei que vocês vão passar a semana por lá, viu? Aí vocês vão dar o pulo lá pelo Paraguai, viu? Eu não sei qual Paraguai, mas vocês vão estar lá nessa semana de obreiros. Aí a gente marca com vocês para a gente ir para lá, um dos Paraguai lá, viu? Tem trabalho todo dia lá e vai dar certo, em nome de Jesus. Amém? Salve a igreja com paz do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te render graça por este mundo abençoado, por este dia abençoado que o Senhor nos proporcionou a tua igreja aqui neste lugar, nesta cidade. Queremos pedir a tua bênção sobre este povo, a tua bênção sobre esta cidade, a tua bênção para o teu trabalho aqui.
a nossa gratidão, Senhor, pela vida do nosso pastor presidente, meu irmão também, nosso pastor Gleison, o pastor coordenador da estrada, permanece com as suas mãos estendidas sobre este povo, fazendo prosperar, abençoando o teu trabalho, salvando vidas e batizando com o teu Espírito Santo, ser conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo. Acampa os teus anjos ao nosso redor sobre o nosso retorno. Esta é a oração que te fazemos, crendo no teu milagre e na tua intervenção divina, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Com a cabeça estenda a sua mão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a amor de Deus e a divina consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora para sempre, todos digam. Amém. Fala com seu irmão, com sua irmã,